De volta ao ministério, agora mesmo você pode falar com a gente. Faça seu pedido de oração, mande um WhatsApp, ligue, nós temos o fixo, os celulares para você participar. Se você quer também acessar a nossa fanpage, Pastor Rui Raiol, fique à vontade para acessar, falar comigo diretamente, fazer seu pedido de oração. E um convite, principalmente, para você se inscrever no ministério. Deus tem promessas em sua vida. Não é à toa que as coisas do Senhor acontecem. De repente você sintonizou agora e diz, é um programa como outro qualquer. Certamente não é um programa qualquer. Este é o ministério erguido por Deus, pelo Espírito Santo, o ministério de oração. E é o ministério interdenominacional. Portanto, você pode participar normalmente de sua igreja, porque nós não somos uma igreja. Somos o ministério de evangelização e principalmente o ministério de oração. Você se inscreve e torna-se um amigo da oração. Quando você se torna um amigo da oração, você entra em nosso hall de intercessão diário. E nesse hall nós estamos, portanto, todos os dias apresentando sua vida. O ministério é organizado também com intercessores que todos os dias, mesmo sem conhecer sua causa, sua vida pessoal, vão interceder por você. E nós somos uma grande rede de oração, um grande movimento do Espírito Santo. Vale a pena, portanto, você conhecer o ministério. Vale a pena você ser um amigo, uma amiga da oração. Aí está o WhatsApp, mande agora a sua mensagem e diga, quero ser amigo da oração. Quero melhores informações sobre como participar desse ministério. Fique com a gente, não só neste programa, mas nos próximos, você vai ver grandes coisas de Deus acontecerem em sua vida. Agora vamos ao nosso comentário bíblico. Em nosso comentário bíblico, hoje temos uma leitura na carta de Tiago, no capítulo 1 e no verso 23. Diz o seguinte, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Bem, você deve estranhar, pastor, isso é a Bíblia, que eu li é a Bíblia, e este aqui é o devocional, o meu dia com Deus. Este aqui é o devocional, que é a literatura de evangelização do ministério. Quando você se inscrever hoje, eu vou lhe mandar logo o seu devocional. Você que é amigo da oração sabe qual é a orientação. A orientação é que diariamente você se separe junto com Deus em um canto e leia a Bíblia. Aqui nós temos diariamente um texto bíblico e uma explicação, um pequeno comentário. E no final nós temos um começo de oração para que você comece a dizer estas palavras, se você achar conveniente, se sentir à vontade, e em seguida desenvolva a sua própria forma de orar. E neste mês nós estamos estudando a carta de Tiago. No devocional nós estudamos a Bíblia. A Bíblia. Os livros do Novo Testamento, o livro de Salmos, mas principalmente o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, a palavra já diz, é a nova aliança. É o Evangelho, é a parte que está direcionada para a nossa geração segundo o plano de Deus. E aqui nós temos, portanto, o estudo ainda bem no início da carta de Tiago, ainda no capítulo 1, verso 23. Tiago diz que se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, ele se assemelha ao varão que se contempla no espelho e depois se esquece. A continuação do texto bíblico vai dizer isto. Ao falar sobre isto, Tiago nos remete para os tempos antigos. Espelhos eram utensílios raros. Na antiguidade, os espelhos eram feitos de bronze polido. Nós tínhamos naquele tempo, portanto, ainda não descoberta do aço, a invenção dos espelhos como temos hoje, e então as famílias mais abastadas somente tinham em suas casas espelho. É nesse sentido, nesse contexto, que Tiago nos traz esta palavra hoje.
Ele diz que aquele que apenas ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante ao homem que contempla a si no espelho sua imagem, seu rosto natural, mas em se afastando do espelho logo esquece como era. Era exatamente assim que acontecia. As famílias ricas tinham espelho, como nós falamos, e se um visitante ia ali, uma jovem, por exemplo, que gosta sempre, todo mundo gosta, mas principalmente a juventude, de se olhar, como é que está. Então, era uma oportunidade rara de uma adolescente, por exemplo, uma jovem, ir para diante de um espelho de latão polido e ficar se contemplando, olhando os detalhes do rosto direitinho. Mas, devido à ausência do espelho, à frequência, à facilidade de ter, saído dali, logo a pessoa esquecia os detalhes de como era, certo? Porque não havia essa facilidade de refletir a imagem em um espelho em todas as casas. Tiago usa esta ilustração, este elemento histórico para nos falar da diferença entre aquele que apenas ouve a palavra. Olha, quando nós ouvimos a palavra, nós somos retratados fielmente por Deus. Hoje temos grande dificuldade da parte da sociedade, do movimento que nós temos hoje na sociedade, de liberalismo, e tudo que a Bíblia diz, ou grande parte do que a Bíblia diz que não é certo, a sociedade diz não é certo, isto tudo bem, certo? E a igreja vai enfrentando dificuldades de se manter no mundo, mas isto é bíblico, certo? Nós vamos ser apertados pelo mundo até que chegue o momento do arrebatamento da igreja, quando o trigo de Deus há de ser colhido deste mundo. Então, quando nós abrimos a Bíblia, e ela é a mesma mensagem há tantos milênios, nós temos a perfeita visão de Deus sobre nós. A Bíblia, ela não existe para esconder pecados. Veja que a Bíblia não esconde pecados nem dos seus próprios autores. Expõe os pecados de Davi, as fraquezas de Abraão, expõe as falhas de Pedro e até mesmo a traição e morte de Judas. A Bíblia, ela é um grande espelho de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra, nós somos então impactados pela nossa verdadeira imagem. Quantas pessoas vão aos cultos e se ouvem um bom sermão e o Espírito de Deus fala, nós podemos até chorar perante aquela mensagem e aquela imagem tão perfeita que está refletindo da gente. Algumas vezes a gente chega a dizer, poxa, esse pastor, essa pregadora disse coisas da minha vida como se me conhecesse, mas ela nunca me viu, é a primeira vez que eu piso nessa igreja. Bem, pode ser um verdadeiro reflexo da palavra. Você ingressou em um lugar onde Deus é conhecido, a Bíblia foi aberta, você foi colocado diante de um grande espelho. E os nossos defeitos e as nossas virtudes são expostas. Deus nos mostra exatamente o que somos. O que somos. A questão é como vamos proceder quando sairmos de diante do espelho da palavra de Deus. Então vem essa questão da diferença entre o que ouve, que tem a sua imagem, e a vida lá fora. Nós ouvimos a Bíblia, nós ouvimos a palavra, então o Espírito de Deus lhe mostra. Olhe como você está deformado. Olhe aqui em que você precisa melhorar. Veja que a sua linguagem não é uma linguagem condizente com o cristão. Veja que os seus caminhos e os seus passos não são passos de uma mulher, de um homem santificado. Veja como são os seus negócios, seus contratos, como você falha aqui e ali. Você mente. Então, nós somos confrontados com esta verdade. E nós podemos realmente ficar muito emocionados em um culto, chorar, porque Deus falou conosco. Agora, a grande questão vai ser a gente se lembrar dessa imagem quando nós estivermos lá fora, longe do grande espelho.
Isto acontece na nossa vida diária, no cotidiano. É muito fácil a gente ser crente dentro de uma igreja. Na verdade, um grupo de atores, nem precisa serem profissionais, pode muito bem simular um culto, desde o púlpito, a recepção, os cantores, os que ministram a palavra, etc. Um grupo teatral pode representar um culto perfeito. Perfeito. A questão é quando a gente sai da igreja. A questão é quando o pastor diz amém e o culto acaba. Sabe, irmãos, parece que existem duas formas de se viver a fé. Uma dentro da igreja e outra no mundo. A gente que lida com a palavra o tempo todo fica se perguntando, Deus, o que de fato as pessoas receberam para si? Que mudança significativa houve depois desta pregação que nós todos ouvimos? Infelizmente, se nós não nos esforçarmos, nós vamos ser apenas ouvinte da palavra. O ouvinte da palavra, ele está no culto, Deus diz assim, olha, você não deve mentir, você mente, olha aqui o espelho, estou refletindo a sua imagem perfeita, certo? Você tem problemas na sua vida afetiva, na sua vida sexual, você tem problemas na sua vida familiar, você tem dificuldades para orar, você é uma pessoa que não me busca. E nós, naquele momento, até como estamos dizendo, podemos nos derreter diante de Deus. E lá fora, o que é que vai mudar? O que vai mudar? Onde nós somos verdadeiramente cristãos? Do lado de fora da igreja. Aí que nós somos desafiados, certo? Vai chegar o momento em que nós vamos ser provados a continuar mentindo ou não, provados a continuar adulterando ou não, provados a demonstrarmos que o reflexo da palavra na nossa vida realmente nos convenceu de que há questões a serem tratadas, que aqueles defeitos que a palavra nos mostrou precisam de uma plástica divina, uma intervenção de Deus. A gente não vai resolver sozinho. Se você anotar simplesmente num caderninho e colocar no bolso, na sua agenda, no celular, dizendo, preciso mudar nisso, 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 e você se desconectar de Deus, você pode até ter alguns ganhos nesse aspecto, mas você está trabalhando não a salvação, está trabalhando a questão das suas obras, certo? E aí, não é fácil fazer isso, não é fácil ter mudança, porque a mudança que Jesus faz é uma mudança que vem de dentro para fora. Quando a gente tenta mudar a aparência, contornar o efeito, apenas desviar da rua, apenas nos guardar, é um bom passo, com certeza. Eu diria até que é o primeiro passo, mas quem veio ao mundo para convencer o homem do pecado, quem foi? O Espírito Santo. Então, nós nos lembramos da imagem. Quando a gente sai do culto, o Espírito Santo continua trabalhando. A grande questão é que muitas vezes nós não damos mais lugar. Imagine a seguinte situação, a gente está em um culto, o Espírito de Deus fala com a gente, a palavra é aberta e nos mostra a nossa imagem. Quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é ligar a TV, certo? A primeira coisa que a gente faz é entrar em redes sociais, começar a navegar, usar as mesmas palavras, o mesmo linguajar. O que foi que mudou? Não mudou nada, irmão. Não mudou nada. Porque a mudança requer disciplina. A mudança requer realmente uma consciência que Deus planta em nós, que alguma coisa precisa ser mudada. Certo? E como eu vou fazer isso, pastor? Bem, Jesus diz o seguinte, que o reino de Deus ele ganha uma força. Jesus falou sobre isso, ele disse, porfiai, veja só, não é simples, não, é uma seleção. Porfiai, por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida eterna e são poucos que passam por essa porta, poucos que passam. Por quê? Porque quando você busca Deus, a palavra lhe mostra, e você está disposto a agradar ao Senhor, você se junta ao Espírito Santo para que Ele lhe santifique. E você faz alianças com Deus. E você começa a abandonar
não apenas seus pecados, não apenas por uma questão de força mental, mas porque você quer Jesus, porque você quer a luz, porque você quer ser santificado. E então, cada vez que você for diante da palavra, ela vai continuar lhe mostrando alguns defeitos, com certeza, mas certamente vai lhe mostrar coisas boas, também de mudanças significativas na sua vida, na minha vida. Jesus abençoe seu coração e o meu para recebermos esta palavra. A gente vai ao intervalo. Quando voltarmos, vamos ao momento de oração.